Nosso contato agora é com o professor de Direito Penal, Fernando Capano. Professor, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia, agradeço mais uma vez a disponibilidade. Doutor Fernando Capano, nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes aponta a existência, ele faz uma ligação ali, um elo de uma organização, de uma vigília e um suposto risco de fuga de Bolsonaro. Para o senhor, a troca do equipamento danificado e a manutenção do monitoramento que já existe, o monitoramento policial já existente na residência de Jair Bolsonaro, seriam medidas suficientes? Olha, do meu ponto de vista, sim, porque a gente precisa levar em consideração que nós estamos diante de um caso que é, obviamente, um caso sui generis, né? A tornozeleira eletrônica, e me parece inegável que ela foi realmente violada, né? É apenas e tão somente um dos elementos a eventualmente propiciar o que nós chamamos de prestígio da aplicação da lei penal. Esse caso em especial também tinha, e também tem, continua tendo, né, equipes da Polícia Federal que ficam 24 horas por dia ali na casa do ex-presidente Bolsonaro, o que significa dizer que, basicamente, a tornozeleira é um dos elementos somados aí à presença da equipe da Polícia Federal que estão aí a ensejar essa lógica de tutela da aplicação da lei penal, né? Me parece, portanto, que independentemente do que houve com a tornozeleira, não havia e não há ainda, segundo eu penso, né, e respeito quem imagina de maneira distinta, não há elemento para conjecturar que haveria a possibilidade de uma fuga, pelo menos uma possibilidade concreta de fuga, né? O elemento conjectural do tipo, há uma vigília e essa vigília serviria para criar um tumulto que eventualmente poderia fazer com que ele se ausentasse do local onde ele está e tudo mais, tudo isso é, a meu juízo, pelo menos nesse primeiro momento, com os elementos que eu li na decisão, são elementos conjecturais que não serviriam a rigor para sustentar, segundo eu penso, a decretação da prisão preventiva como modalidade de acautelamento mais gravosa, né, do ponto de vista jurídico, né? Bastaria, a meu juízo, constatar o vilipêndio da tornozeleira eletrônica, trocá-la por um equipamento distinto, apurar por óbvias razões pelas quais isso aconteceu, mas manter, sim, a prisão domiciliar, porque, insisto mais uma vez, nesse caso em especial, que é sui generis, nós tínhamos e temos ainda outros elementos que propiciam a aplicação da lei penal, o prestígio da aplicação da lei penal, mantendo acautelado o ex-presidente Bolsonaro nessa perspectiva. Doutor Fernando, nesse sentido, em que pese o fato de Bolsonaro já estar sendo monitorado por equipes da Polícia Federal, ele vinha sendo monitorado na sua residência, esse dano à tornozeleira eletrônica, ele torna essa prisão preventiva na Polícia Federal uma medida excessiva? Essa decisão seria tecnicamente questionável por parte da defesa diante das circunstâncias desse caso? Penso que sim, é uma decisão questionável nessa perspectiva. De novo, a gente precisa sublinhar que a tornozeleira eletrônica é apenas e tão somente um dos elementos a propiciar a manutenção da custódia cautelar do ex-presidente Bolsonaro, né? É diferente de outros casos, por isso que realmente a questão aí é sui generis, né? Em outros casos em que se usa o expediente da tornozeleira eletrônica, nós temos apenas e tão somente ele a, eventualmente, sugerir o monitoramento do sujeito que está cautelarmente custodiado. Não é o caso, obviamente, do ex-presidente Bolsonaro. Ele tem, para além da tornozeleira, ele tem, por exemplo, uma equipe da Polícia Federal em frente à casa dele, fazendo a guarda, né, e a custódia dele, a ensejar realmente essa manutenção da custódia, no caso aí, na modalidade domiciliar. Então, diante dessa perspectiva e levando em consideração que a gente está, por óbvio, diante de um caso de altíssima octanagem política, né, nós precisamos levar em consideração que a modalidade mais gravosa, que é a prisão preventiva, é uma modalidade que não se sustentaria nessa perspectiva. A gente também precisa, obviamente, considerar que a gente está diante de um caso que vai provavelmente transitar em julgado daqui a uma semana, talvez nem isso, o que significa dizer que
transitado em julgado, o processo passa a ter uma execução da pena e a modalidade de cumprimento aí de prisão, ela muda. Ela vai, obviamente, da custódia cautelar para o cumprimento de pena propriamente dito. E isso precisa ser, ou precisaria ser levado em consideração também, e me parece que houve um pouco de assodamento, com todo respeito, por óbvio que eu devo, ao ministro Alexandre e à instituição Supremo Tribunal Federal, mas me parece que houve aí, nesse caso, um assodamento por parte do ministro, porque, insisto mais uma vez, bastaria, a rigor, apurar, por óbvio, as razões pelas quais houve essa tentativa de vilipêndio da tornozeleira, mas bastaria trocar o equipamento e manter a equipe da Polícia Federal, ou até mesmo duplicar, triplicar, quadruplicar as equipes da Polícia Federal, de modo a fazer com que a gente tenha o objetivo que é apenas e tão somente manter a custódia do ex-presidente Bolsonaro. As pessoas, elas eventualmente confundem a razão pela qual a tornozeleira existe. A razão pela qual a tornozeleira existe é exatamente para manter o sujeito monitorado. Ora, esse neste caso específico, é um desses elementos. Nós temos, por exemplo, a questão da Polícia Federal. Então, nesse conjunto fático, me parece de fato que, tecnicamente, a decisão ela é reprovável nessa perspectiva de processo penal. Ontem, a defesa de Bolsonaro apresentou um novo recurso ao Supremo Tribunal Federal para pedir a conversão da prisão preventiva em domiciliar humanitária. Como é que o senhor avalia esse pedido? O pedido poderá ser aceito? Olha, a defesa, obviamente, tem que deduzir esse tipo de pretensão, porque me parece, de novo, né, mais acertada que, pelo menos por hora, até o trânsito em julgado, no mínimo, né, que a prisão domiciliar, que a modalidade de prisão domiciliar seja mantida. Quero crer que existam dois expedientes possíveis, né? Talvez um próprio pedido de reconsideração dirigido ao ministro Alexandre, né, demonstrando as razões pelas quais, inclusive, não só razões humanitárias, mas também razões de saúde, pelas quais o ex-presidente precisa necessariamente retornar à prisão domiciliar, como também, na medida do possível, tentar fazer com que outros ministros também apreciem a questão, quer seja no âmbito da primeira turma do Supremo, quer seja ainda que nós tenhamos obstáculos regimentais para tanto, né, mas quer seja através da propositura de um habeas corpus que eventualmente poderia fazer com que o plenário do Supremo se manifestasse. Salvo o melhor juízo hoje, uma sessão convocada exatamente para apreciar, né, as condições aí da decretação da prisão preventiva. Talvez, eventualmente, ela continue de pé nessa perspectiva, e a partir daí, de novo, a defesa pode continuar a apresentar alguns elementos, inclusive médicos, né, através de documento, alguns elementos médicos a sustentar essa reconsideração, quer seja por parte do ministro Alexandre, quer seja ainda por parte dos demais ministros da primeira turma, para que haja essa conversão novamente de prisão preventiva em prisão domiciliar. Nós conversamos com o doutor Fernando Capano, advogado e doutor em Direito Penal. Doutor, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade também. Um bom dia para todos.